E vamos ver o que acontece na prática quando eu, de fato, tenho que substituir numa equação estas séries de frobênios. Então, eu quero fazer um exemplo agora para vocês e lembrando que por trás está o princípio da identidade e o deslocamento de índice, tá? Então, vamos lá. O exemplo que nós temos aqui é 2x² y duas linhas mais x y' menos 1 mais 2x² y igual a 0. Ok? Bom, primeiro, x igual a 0 é ponto singular? Vamos reescrever a equação na forma de P de x. Eu vou dividir pelo A de x toda a equação. Menos 1 mais 2x² dividido por 2x², y igual a 0. Então, analisando quem é o P de x, então, quem é P de x? P de x, simplificando, é 1 sobre 2x. E o Q de x é igual a menos 1 mais 2x² sobre 2x². Tá? Muito bem, então o que acontece aqui? Novamente, vejam que esse limite quando x tende a 0 não existe, nem este, quando x tende a 0, eu estou zerando aí o denominador. Né? Então, é um ponto singular. Bastava um desses falhar, ou seja, o limite não existir, que já deixa de ser analítica. X igual a 0 é singular. Esse é um primeiro ponto. Então, agora nós queremos ver se é regular. Então, eu reescrevo P de x. Uma outra forma, como eu estou reescrevendo o P de x como Pzinho de x vezes x, é observar que o que eu quero analisar agora é o Pzinho de x. Quem é Pzinho de x? É x vezes P de x. Então, outra forma de ver exatamente isto é dizer que o Pzinho de x é x vezes P de x. E eu quero analisar Pzinho de x. Então, eu multiplico por isso e eu vejo que Pzinho de x é 1/2, que é a analítica em x igual a 0, é constante. Ok? Faço a mesma coisa com o Q de x. Q de x, Qzinho de x, na realidade, é x² vezes Q de x. Ok? Então, Qzinho de x, neste caso, quem que é? É só multiplicar isso por x² e eu tenho menos 1 mais 2x² sobre 2. Ok? Muito bem. Então, nós vimos que o que acontece com isso daqui? Novamente, é um polinômio, é analítica. Então, é analítica em x igual a 0. Ok? Portanto, eu posso de imediato escrever a equação indicial, porque eu já sei quem é Pzinho de x, Qzinho de x. Para escrever a equação indicial, eu preciso de Q no zero e P no zero. Então, equação indicial, quem que é? R menos 1, mais... Aqui eu vou colocar P de 0, que é meio, mais Q de 0, que é em x igual a 0, menos meio. Então, o que eu substituí aqui?
Pzinho no zero, que é P calculado no zero. E o que eu substituí aqui é justamente Qzinho no zero, que é Q calculado no zero. Então, só a análise do ponto, se o ponto é singular, regular, já produz a equação indicial, porque eu já sei quem é o Pzinho e o Qzinho. Então, basta checar realmente que os limites existem quando x tende a zero. E está aqui o limite. Tá? P de zero e Q de zero. Ok, e agora eu preciso resolver essa equação, que a equação é 2r menos 1 mais r menos 1 igual a zero. Okay? Então, eu tenho aí 2r ao quadrado menos r menos 1 igual a zero. Tá? Então, quem são as raízes? Para que eu possa aplicar o teorema de Frobenius, para eu saber se eu tenho duas soluções linearmente independentes. Bom, uma solução, como o teorema diz, para maior raiz, eu sempre tenho. Então, eu tenho aqui 1 sobre 4, né? Então, quem são as raízes? 1 e menos meio. Então, esta raiz é o R1 e esta é o R2. E a diferença, de fato, 3 meios, não está. A diferença das raízes, 3 meios, não está nesse conjunto. Então, eu garanto duas soluções de Frobenius. Então, uma solução a y1, isso implica pelo teorema que y1 será AKXK mais 1, ou seja, eu coloco aqui a raiz, e a outra solução, somatório de k igual a zero até infinito, BK XK mais a raiz, que é menos meio. Duas soluções, e no caso com raio de convergência infinito. Tá bom? Porque estamos com P de x e Q de x polinômios. Muito bem, então agora o que a gente faz? Já sabemos que existe a solução, substitui dentro da equação. Agora, por que eu vou fazer o trabalho duas vezes? Substituir, derivar. Então, a técnica é, vamos substituir não estas daqui, mas a forma genérica da solução. Vamos deixar o R aqui, só lá para o final das contas eu substituo o R, para não ter que fazer a conta duas vezes. Então, ótimo, eu deixo isto desta forma. Este é o y de x, de k igual a zero até infinito. Eu já sei as derivadas, né? As derivadas eu já calculei ali, e eu vou substituir nesta equação deste exemplo. Então, eu tenho aí, vamos substituindo, somatório de k igual a zero até infinito, y duas linhas vezes 2x ao quadrado. Então, é 2 ck, k mais r menos 1, xk mais r menos 2 vezes x ao quadrado. Então, este termo é o termo x, 2x ao quadrado, y duas linhas. Agora, eu substituo x, y' mais somatório de k igual a zero até infinito, ck, k mais r, xk mais r menos 1
vezes x. Eu vou substituindo as séries e suas derivadas e multiplicando pelos coeficientes. E, finalmente, eu tenho a série menos 1 menos somatório de k igual a 0 até infinito, ck xk mais r. Menos somatório de k igual a 0 até infinito, de 2x ao quadrado, ck xk mais r vezes x ao quadrado. Tudo isso tem que ser zero. Ok? Então, o que nós fazemos? Sempre é a mesma coisa, procurar uma mesma potência de x, primeira coisa. Aqui eu tenho xk mais r menos 2 vezes x ao quadrado, eu somo esses expoentes, e eu tenho xk mais r. Aqui a mesma coisa. Quando eu multiplico, eu tenho xk mais r. Aqui eu já tenho xk mais r. E aqui eu tenho xk mais r mais 2. E, de fato, eu não gostaria de ficar com essa potência de x, né? Então, o que eu tenho que deslocar? Vamos tentar deslocar esta daqui para k mais r. Para isso, eu tenho que substituir k por quanto? Por k menos 2. K menos 2, k menos 2. Então, esta série daqui fica sendo a série k igual a 2 até infinito, 2 ck menos 2 xk mais r. Então, eu faço o deslocamento aqui de 2. Ou seja, onde aparece k, eu vou substituir k menos 2. Tá bom? Agora, nós temos 4 somatórios, todos com xk mais r. Acontece que este começa em 2, este começa em 0 e em 0. E o que a gente fazia lá atrás? Tentava ver se dava para começar todos em 0. Não é? Ia decrescendo o índice. Então, vamos olhar para este. Dá para começar este em 1? O que é a regra que garante se eu posso andar com o índice para trás? Eu tenho que cada vez somar um 0. Quando k é igual a 1, qual que é o termo? Primeiro que nem faz sentido. 2c índice menos 1. Isso não faz sentido, né? Então, não posso começar esta série nem sequer no 1, muito menos no 0. Então, a regra é, para começar o somatório em k menor, eu tenho que sempre estar somando 0, senão eu estou mudando o problema. Tá? Então, eu vejo muito erro em contas, quando alguns de vocês estão resolvendo os exercícios, onde aparece C menos 2, C índice menos 1, tá certo? Não. E aí, as coisas não foram deslocadas de forma correta. Tá? Então, esse é o que acontece neste problema. Não é possível começar em k igual a 0. Bom, se não é possível começar esta série em k igual a 0 e eu quero colocar em evidência, eu começo as outras 3 em k igual a 2. Aí todas começam em k igual a 2. Só que o que acontece? O termo k igual a 0 desta e k igual a 1 precisam sair para fora da série. E a mesma coisa para as outras duas séries. Então, é isso que nós vamos fazer agora.
Vamos retirar esses termos para poder começar em K igual a 2. Então, eu vou retirando 2 termos de cada uma destas séries. Notem que K igual a 0 produz x elevado a r. E K igual a 1 produz x elevado a r mais 1. Então, eu vou tirar o termo 0 desta, o termo 0 desta, que também é x elevado a r, depois o termo K igual a 1, e a mesma coisa aqui. Então, vamos primeiro tirar das 3 séries que estão começando no 0, o termo K igual a 0. Então, eu tenho 2C0, R menos 1 da primeira, mais C0R menos C0. Este é o coeficiente de XR. E o que eu sei a respeito do coeficiente de XR? Que o coeficiente de XR, se eu fatoro C0, nada mais é do que a equação indicial. Eu acabei de provar isso, né? Então, quando eu estou resolvendo o problema, a equação indicial precisa reaparecer, porque é o coeficiente da menor potência, tá? Então, está aqui a equação indicial, que eu já sei que é 0 para os 2 valores de raiz que eu escolhi, que é o 1 e o menos meio. Então, isso tudo aqui está sob controle. Agora, vou retirar o termo K igual a 1 destas 3 séries, dessa, daquela e desta. Então, será o coeficiente de XR mais 1. Então, quem que é esse coeficiente? Vamos colocar aqui, 2C1, R mais 1 vezes R, da outra, mais C1, R mais 1, tá certo? E menos C1. Tudo isso que multiplica XR mais 1. Tá? Então, simplificando isso daqui, eu posso fatorar o C1, 2, R mais 1, R mais R, mais 1 menos 1, é o coeficiente de XR mais 1. Mas, agora, as 4 séries começam em K igual a 2. Então, vamos escrever um único somatório, K igual a 2, até infinito. E aí, eu tenho 2CK, K mais R menos 1, é o primeiro coeficiente, mais CK, K mais R, menos CK, menos 2CK menos 2. Então, eu tenho esse coeficiente para XK mais R. Tudo isso é igual a 0. Então, isso daqui eu só reescrevi aqui. Tá? Eu reescrevi aqui. Então, agora eu quero usar o princípio da identidade. Este coeficiente já é 0, porque as raízes são 1 e menos meio. Este coeficiente daqui não é 0 para estas raízes. Eu só posso ter 2 raízes, já foram determinadas. Então, se esta equação não zera nestas raízes, quem que precisa ser 0? O C1. Então, aqui eu tenho o C1 igual a 0. Agora, este coeficiente todo precisa ser 0. Ok? Bom, esse coeficiente C0 é a mesma coisa que dizer que CK tem que ser igual a 2CK menos 2 dividido por 2K
K mais R menos 1, mais K mais R menos 1. Mais K mais R, eu já coloco assim, menos 1. Ok? Então, está aqui o CK. Notem que até este ponto eu não fiz uso das raízes. Por isso que até este ponto, até encontrar relação de recorrência, eu não preciso das raízes. É lógico, para zerar este coeficiente, eu sei que eu estou usando as raízes. Por isso que eu digo, não trabalhem direto com a raiz desde o início. Senão, vocês vão ter que fazer o trabalho até aqui pelo menos 2 vezes. E não há necessidade. Tá? Agora sim. Agora é a hora de substituir CK por AK, colocando R igual a 1. E agora CK por BK, colocando R igual a menos meio. Agora, na relação de recorrência, porque eu quero simplificar e encontrar os coeficientes AK e BK. Tá claro isso? Então, a ideia é, trabalhem com a formulação geral da série de Frobenius até chegar à relação de recorrência. E aí, substitui as raízes. Então, nós vamos substituir as raízes agora. Então, vamos lá. R igual a 1, eu tenho o coeficiente AK, 2AK menos 2, dividido, eu estou substituindo R igual a 1 aqui. Então, eu tenho K, então, 2K mais 1 vezes K mais K. Então, eu nunca substituo, eu sempre simplifico, né? Eu nunca substituo os valores de K dentro da relação de recorrência sem essa relação de recorrência estar na forma mais simples. Senão, eu não consigo encontrar um padrão para os coeficientes. Então, aqui, ó, eu vejo que eu tenho 2K ao quadrado. Então, aqui, isso daqui é igual a 2AK menos 2, 2K ao quadrado mais 3K. Tá? Então, eu posso fatorar um K. Eu já podia ter fatorado, né? Fatorar um K e eu tenho 2K mais 3. E esta fórmula de recorrência vale a partir de que valor de K? Eu zerei aqui. Então, K maior ou igual que 2. É aqui que eu vejo para que valores K vale esta K maior ou igual que 2. Aí eu tenho que começar a substituir. Eu já sei que o A0 é diferente de 0 e que o A1, que está fazendo, que é o C1, né? Então, o A1 é 0. Essas duas coisas eu sei. E agora, eu tenho a relação de recorrência, que é esta daqui, igual a K, já está na forma simplificada, e que vale para K maior ou igual que 2. Então, eu começo a substituir. Eu vejo que K igual a 2, eu tenho A2 igual a 2, A0. E não simplifiquem, essa é sempre a regra, né? Para encontrar o padrão, não simplifiquem os coeficientes. 2 que multiplica 2 vezes 2 mais 3. K igual a 3. K igual a 3, eu tenho A3 igual a 2A1. Opa, 2A1, nem importa o que vem aqui. Quem que é A1? 0. Tá certo? Então, daqui para frente, os que dependem de A1 vão ser 0. K igual a
4. K igual a 4 é A4 igual a 2, 4, 2 vezes 4 mais 3. Só que eu já calculei o A2 no passo anterior, então eu sei que isto é 2, 4, 2 vezes 4 mais 3, e que o A2 é 2A0, é 2 vezes 2 mais 3. Aqui, o K igual a 5, novamente, K igual a 5 é o A5 que depende do A3, que já é 0. Então, nem tenho que calcular nada para o A5. Vamos fazer mais um aqui, que é o K igual a 6. K igual a 6, eu tenho A6 igual a 2A4. 6, 2 vezes 6 mais 3. Só que como eu calculei A4 no passo anterior, eu sei que isto é 6, 2 vezes 6 mais 3. E aqui eu tenho 2A0, 4, 2 vezes 4 mais 3. E mais um termo, 2, 2 vezes 2 mais 3, que entra aqui. Ok? Então, nós vemos um padrão. Novamente, esqueçam os casos, né? Nós temos aqui A par 2, 4, 6. A2, A4, A6, que dependem de A0. E os ímpares, A3, A5, são sempre 0. Tá? Então, eu sei que eu preciso encontrar um padrão tanto para o A2N, quanto para o A2N mais 1 é 0. Então, A2N mais 1 é 0 e o A2N depende de A0. Tá certo? Depende de A0. E aparece para cada, vejam aqui, 2N, N é 3. Quantos números 2 aparecem aqui? 3. Então, o que a gente pode inferir é que é 2 elevado a N. É o número de 2 que aparece no numerador. Depois aparece também, olha aí, um fatorial par, começando no mesmo índice daqui, tá? O fatorial par. Vocês estão lembrados da fórmula do fatorial par? 2 elevado a n fatorial fatorial, que é 2 elevado a n, 2 elevado a n menos 2, 6, 4, 2, é a mesma coisa que 2 elevado a n, n fatorial. Então, eu coloco este 2 elevado a n, n fatorial, que é o fatorial par que está aparecendo aqui. E agora aparece um outro fatorial. Vejam que estes dois termos, eu vou colocar aqui em amarelo, vamos olhar para estes dois primeiro. Aqui é 7 e aqui é 11. Tá? Então, a diferença de um para o outro é de 4. É um fatorial de 4 em 4. Vamos ver se isso está ocorrendo aqui. Este termo, este termo, este e este. Aqui eu tenho 15. 15, 11, 7. De 4 em 4. Tá certo? 15, menos 4, 11, menos 4, 7. Então, é um fatorial que tem esse salto de 4. Só que eu preciso descrever esse fatorial. Então, vejam, o fatorial sempre começa em 2 vezes o índice. O índice é 2n. Então, começa em 2 vezes 2n mais 3.
Então, este fatorial começa em 2 vezes 2n mais 3, que é a mesma coisa que 4n. Tá certo? E aí, o próximo termo, quem que é? 4 a menos. Então, é 4n menos 1, até chegar em 15, 11, 7. Então, este fatorial nós deixamos na forma aberta, com os pontinhos, né? Mas dá para entender perfeitamente que se eu quero, por exemplo, o A8, é n igual a 4. Então, significa que eu começo em 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Opa, já estou aqui. Então, é 19, 15, 11, 7. Então, dá para entender essa fórmula aberta. Eu sei onde eu começo e eu sei onde eu termino. Então, eu só emendo ali os pontinhos para um dado n, né? Então, na realidade, eu consigo esta fórmula. Já vamos substituir aqui o 4n para ficar certo. Então, esta é a fórmula do A2n. Eu posso cancelar também esse com esse. E esta fórmula vale a partir de que n? N maior ou igual que 1, porque eu estou modelando a partir do A2. Então, é uma fórmula que vale para n maior ou igual que 1. Tá bom? Muito bem. A próxima... nós vamos fazer mais rapidamente, porque já pegamos o jeito desses coeficientes, né? Então, o que nós temos? É o B. Agora, eu vou substituir a raiz. Então, agora eu sei que B0 é diferente de 0, B1 é igual a 0 e o BK é igual a 2BK menos 1, BK menos 2, então... Dividido, agora a raiz é 2k menos meio, k eu acho que eu posso fazer o seguinte, k menos 3 meios, mais k menos 3 meios. Ok? Portanto, eu fatoro k menos 3 meios e eu tenho 2k menos 1 mais 1. Tá certo? 2bk menos 2. E isto é igual a 2k, 2bk menos 2. Este 2 eu multiplico aqui, distributiva. Então, eu tenho 2k menos 3 vezes k. É até bem parecida com esta fórmula, só que aqui é k menos 3. São fórmulas parecidas. E isto é o BK. Então, eu tenho aqui esta relação de recorrência para k maior ou igual que 2. E, novamente, eu substituo B2 igual a 2B0, 4 menos 3, ou seja, 2 vezes 2 menos 3, 2. Esse é o k igual a 2. Eu já sei que o k igual a 3 é o B3, que depende do B1, que é 0. Então, eu nem vou fazer esta análise, eu já sei que os ímpares são 0. O k igual a 4
B4 igual a 2B2, 2 vezes 4 menos 3, vezes 2. E agora eu substituo o B2 do passo anterior, 2B0, 2 vezes 2 menos 3, vezes 2, né? E aqui 2 vezes 4 menos 3, vezes 2. Vezes 2 não, vezes... Aqui é vezes 2, aqui é vezes 4. Desculpa. Vezes 4. É o K igual a 4. Ok? Então, o padrão é o mesmo. É o mesmo. Então, o fatorial também aqui é de 4 em 4. Vejam que aqui é 5, aqui é 1. Também é de 4 em 4. E o índice, o fatorial começa sempre em 2 vezes 2n, em vez de ser mais 3, menos 3. Mas é a mesma coisa. Então, vamos escrever agora a solução, o B2n e a solução final. É igual, vai depender de B0, 2 elevado a n B0. Eu tenho o fatorial par, começando no próprio índice 2n, e esse fatorial de 4 em 4, que começa em 4n menos 3, e chega, e aí, 4n menos 7, e chega em 5, 1. Tá? Então, dá para ver que esse é o fatorial. Cancela e cancela. Ok? Esta fórmula vale a partir do B2. Então, n maior ou igual que 1. Agora, vamos escrever a solução. Eu sei que a solução é justamente o y1 mais o y2, que é dado pela série k igual a 0 até infinito, ak é bx elevado a k mais a primeira raiz, mais somatório de k igual a 0 até infinito, bk, xk mais a segunda raiz, que é menos meio. Então, o primeiro termo desta série é o A0, só que eu só modelei o A2n a partir do n igual a 1, ou seja, a partir de A2. Então, o primeiro termo desta série não está dentro da fórmula. Então, eu coloco aqui, ó, A0x, que é o k igual a 0. Agora, a partir do k igual a 1, eu sei que os ímpares, os índices ímpares são 0. Então, eu posso colocar o A2n, que eu já calculei ali, x2n mais 1. O índice, o k, isso que é importante. Este k, o que eu puser aqui, eu tenho que pôr aqui. Então, como eu pus 2n, ali aparece 2n, tá? Que acompanha o índice. E esta fórmula eu tenho para n a partir do 1, a partir do A2. Então, note que aparecem só os índices pares. A0, A2, A4, etc. x2n. A mesma coisa aqui. Qual é o termo que vem para fora da série? É o B0, x elevado a menos meio. E a partir do n igual a 1, B2n, x2n menos meio. N igual a 1 até infinito. E estas duas fórmulas estão ali, eu já calculei. E essa é a solução. Substitui o A2n aqui e o B2n ali. Eu sempre faço isso, né? Eu tiro. Às vezes dá para incluir dentro da expressão. Vamos ver se n igual a 0 dá para incluir aqui.
N igual a 0, vejam que não entra nesta fórmula. Não dá para incluir. Às vezes dá, às vezes não dá. Tá? Aqui a mesma coisa, com mais razão no B2N eu não posso incluir esse -3, né? Então não dá para incluir, tem que estar fora mesmo da série.